Veja, a gente mistura a espiritualidade com o negócio. Isso é um problema. Fala pessoal, meu nome é Denis Delacoque, esse é o canal Cristão Dela. Hoje nós vamos reagir a um corte de um vídeo do pastor, compositor Zé Bruno. Fala sobre músicas evangélicas ou pessoas evangélicas cantando, interpretando músicas ditas do mundo, tá? Ou músicas seculares. Qual que é a opinião dele sobre um músico, um guitarrista, um cantor mesmo cantar músicas seculares, músicas até que falam determinadas coisas ali, que vão em desacordo, que vão contra aquilo condutas que a gente prega para os nossos irmãos, que, enfim, consensos entre nós. Então, vem acompanhar comigo esse corte, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e eu vou deixar aqui embaixo também o link desse corte, tá bom? E deixa o like para eles lá também. Valeu, pessoal, simbora. Sobre o músico cristão atuando no meio secular e sobre o músico cristão ser remunerado dentro da igreja. Acho que você podia começar sobre o músico cristão atuando no meio secular. Como eu não faço separação de secular e gospel, para mim não tem problema nenhum. Aí você vai dizer assim, mas ele vai tocar aquela música, aquela pessoa? Claro que não. Porque ele tem um crivo, você entendeu? Por exemplo... Mas e o cara que toca? Ele não tem um crivo, no caso? Assim? Exatamente. Não, tem que ter. Aí a gente também vai para aquele lado daquela música que talvez seja mais problemática pelas letras, sensualização e tudo mais. Então, mas aí, por que eu tenho que dizer para ele que ele não pode? Eu vou ter que dizer para ele que ele não pode se eu estiver falando com um infante. Porque criança, eu tenho que proibir e dizer que não pode. Agora, o adulto, eu não preciso dizer que ele não pode. Aliás, a consciência dele e a vida dele, ele pode até fazer o que ele quiser, até fazer isso, porque para mim não existe o pode e não pode. E eu decidi, agora na minha jornada pastoral, que eu não sou polícia de gente grande. Eu não fico correndo, isso aqui pode, isso aqui não pode, não. Eu vou ensinar o que o Evangelho diz e você vai decidir o que você... Mas, de novo, o que as pessoas querem é uma regra para colocar, para lacrar e dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Agora, para mim não tem problema. Aí eu falei assim, e esse tipo de música? Mas ele não, por que ele vai fazer isso? Você já soube uma vez me contaram uma história? A pessoa me contou como sendo verídica, eu acho que é verídica mesmo, de um amigo que estava no Canadá, foi na biblioteca. E aí foi na biblioteca com um amigo que morava no Canadá, que era canadense, e ele pegou o livro, passou pela portaria que não tinha ninguém, código de barra, fez a leitura e foi embora. E o cara falou assim, você não vai pagar? Não, a gente, na volta. Não, na volta não. Você não tem ninguém para ver que você levou o livro? Não, já anotei aqui. Mas e se você roubar o livro e não quiser trazer mais, se não tem ninguém aqui? Aí o canadense falou, mas por que alguém faria isso? No universo dele, por que eu vou roubar o livro se esse livro é de todo mundo, é da comunidade? Eu uso, trago de volta, todo mundo usa. Eu jamais faria isso. É que na nossa cabeça brasileira, eu vou fazer sacanagem de levar o livro. A história do livro é bizarra. Pessoal, mas isso aí me lembra muito a história mesmo de um cara que foi com um colega dele pro Japão, e ele tava com algumas malas, 3 ou 4 malas, e uma era pequena. E aí, papo vai, papo vem, no aeroporto ali, conversando, ele esqueceu uma mala num canto. Lá no Japão, esqueceu uma mala no canto. Foi quando se deu conta, no meio do caminho lá, no táxi que ele tava ali, esqueceu. Falou, rapaz, eu esqueci uma mala lá no aeroporto. Rapaz, agora como é que eu vou fazer? Perdi, tal. Aí o amigo dele, japonês, disse, por que você tá preocupado? Vamos voltar lá e vamos pegar sua mala. Aí o cara que era brasileiro, tinha perdido, falou, não, mas não tem por que voltar mais, já não tá mais lá. E como é que eu vou fazer agora? Aí o japonês falou, amigo, calma, vamos voltar. Vamos achar sua mala e vamos pegar. É só o trabalho de fazer o motorista voltar lá pro aeroporto, a gente dá um dinheirinho a mais, ele aguarda aqui e a gente pega a sua mala. Não é que o rapaz, quando voltou pro aeroporto, no Japão, foi no mesmo lugar em que ele tinha parado. A mala dele estava exatamente no lugar aonde ele tinha deixado. Ninguém ousou colocar a mão. E não porque tinha câmeras, policiamento por perto, porque a cultura daquele país já condiciona as pessoas ali a respeitarem as leis. As pessoas ali sabem que se desrespeitar, se roubar, pegar algo que não é seu, você vai sofrer as consequências disso. Sabe? E ele ficou surpreso e o japonês assim, cara, ninguém vai pegar sua mala porque a mala é sua. A bagagem é sua. Por que outra pessoa pegaria? E se outra pessoa pegasse a sua mala, a sua bagagem, é porque é algum funcionário ali do aeroporto, algum funcionário ali iria guardar. Você ia lá, não achar desperdícios e achar a sua mala. Ninguém iria levar. Agora eu te pergunto, no Galeão, ali no Rio de Janeiro, ali, no aeroporto do Rio, de São Paulo, deixa sua mala lá pra você ver o que acontece. Deixa lá, mala bonitinha lá, deixa lá 3 horinhas, 4 horinhas. Não acha nunca mais, mano.
Não acho, porque infelizmente é o contexto em que nós somos inseridos. E isso aqui é muito real. Mas isso me lembra aquela passagem em que, se não me engano, Paulo, ele diz que a força do pecado é a lei. Você sabe o que significa isso? A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei significa que é o que a gente vive, né? É o que a gente presencia. Já ouviu aquela frase de aquilo que é proibido é mais gostoso? Já ouviu essa frase, não viu? Ou aquilo que é proibido pode dar. Quando a pessoa fala não faz, é aí que dá vontade de fazer. Isso é a lei. A força do pecado é a lei. Significa que quando a lei diz não faça determinada coisa, é aí que te dá mais vontade na sua natureza de fazer aquilo. Quando a Bíblia diz não cobiçarás, é aí que quando você vê uma mulher na rua, dá vontade de olhar, ou quando você vê um homem, dá vontade de olhar, sabe? Quando a Bíblia diz não roubarás, é nesse momento em que você tá ali no caixa ali e vê que sobrou um dinheiro, você fica no dia 5 vai cair o teu salário, amigo, sabe? Mas você quer aquele. Você põe o seu trabalho, o seu emprego em risco por conta de R$50, por conta de R$20. Certo que você vai receber muito mais no fim do mês, ou no dia 5, dia 15, enfim, no dia que você for receber. Sabe? A gente põe o nosso emprego à prova. A gente pega uma coisinha aqui, pega outra coisinha ali. Por quê? E não tem a menor necessidade disso. Em contraposição à lei, é maravilhoso saber que nós temos oferecido a nós, através de Jesus Cristo, a graça, favor imerecido da parte de Deus. E você sabe qual que é a obrigação quando nós recebemos a graça da parte de Deus? Nada. Nós só recebemos a graça da parte de Deus. Cabe você receber ou não, ser grato ou não, agir ou não, mas você já recebeu a graça, o favor imerecido de Deus já veio para você. É nesse momento em que nós somos atraídos. Quem nos atrai a Deus não é a lei, não é os 10 mandamentos. Quem nos atrai verdadeiramente a Deus é a graça. Quando nós temos contato com esse amor gigante que Ele sente por nós, mesmo sem nós não merecer, é aí que nós sentimos vontade, nosso coração arde em fazer o bem, em refletir essa glória que Deus tem. Sabe, é exatamente isso, é querer fazer o bem às pessoas, porque Deus fez bem a nós, é ajudar o próximo, porque Deus nos tem ajudado. É exatamente isso. Sabe? A força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, ela nos atrai a Ele. Vamos voltar pro vídeo. Então eu digo pra você, pode tocar a música secular? Eu não faço separação, né? Pode. Mas e se for uma música? Minha pergunta, por que um cristão faria isso? Tá, então vamos lá. Então pronto. Porque o que acontece muito o cara ele começa a se destacar musicalmente na igreja, daqui a pouco ele está começando a acompanhar um artista gospel, vamos botar de um time B, daqui a pouco ele chega no time A. Nesse time A, os cachês não são tão interessantes quanto no meio secular, tá? Vamos supor que dentro desse métier, a melhor cantora vai pagar 600, 700 reais para ele. E, em algum momento, um produtor que também saiu desse mesmo meio está com essa cantora ou esse cantor... Te paga o triplo. Exatamente. Pô, cara, te paga o triplo. E o cara vai pela grana. Vai. E aí, o que você acha disso? Ué, é uma profissão. Certo. Mesmo a letra indo em desencontro a tudo que ele acredita. Não, mas se a letra está de encontro, então eu não estou falando com um cristão. Por que eu vou proibi-lo? Vai embora. Não, a letra está em desencontro. Tá? Ok. Mas se está em desencontro e ele quer, será que eu estou falando com um cristão? Não vai adiantar eu proibi-lo. Então você acha... Não vai adiantar eu dizer... É uma criança. Eu dizer você não pode. Mas ele vai. Ele vai porque a orientação dele é essa. E eu não acho... Se ele faz isso como profissão... Se ele faz isso como profissão, é a profissão dele. Porque, veja, a gente mistura a espiritualidade com o negócio. Isso é um problema. O primeiro comentário é que é muito comum a gente cristão, né, querer purificar principalmente pastores, né? Mas assim, é muito comum a gente, como cristão, querer purificar, ter o desejo de purificar absolutamente tudo. A gente quer purificar o cantor, o compositor, a gente quer purificar o guitarrista, o baterista, o violonista. A gente quer santificar e purificar tudo. Gente, não tem como. A música, ela não é pura. O cantor não é puro. A música não é santificada. O que é santificado são as pessoas. É o seu coração. A única coisa que pode ser santificada e chegar a Deus. Não importa se a música é bonita, se ela é feia, se ela tem uma batida forte, se ela tem uma batida fraca. O que importa é como você está diante de Deus naquele momento. A música, ela tem simplesmente a função de
introduzir você e levar o seu pensamento a ter uma maior conexão com Deus. É óbvio que Deus tem a mesma conexão com todos nós, mas às vezes a gente está fraco na fé. E Deus nos ajuda a ter mais fé, Cristo nos ajuda a ter mais fé. Então é muito comum a gente querer purificar absolutamente tudo, e não tem como, pessoal. Não tem como. Eu sou um pastor de uma comunidade, tenho uma diretoria, eu tenho um salário. Por que eu tenho um salário? Eu sou vocacionado. Bom, mas e se eu não tivesse? Bom, se eu não tivesse, eu ia trabalhar numa outra coisa. Não tem problema. E nos fins de semana eu estaria aqui. Não, mas nós gostaríamos que você desse tempo integral e esteja aqui. Ok. Ah, mas e se a outra tal oferecer mais para você? Eu diria, mas eu não vou. Por quê? Porque eu não estou fazendo pelo dinheiro. Eu tenho uma vocação e eu faço pela vocação. Que legal que eu posso ser remunerado dentro da minha vocação. Mas se me oferecerem a mais, não foi por causa do dinheiro que eu vim por causa da vocação, e não por causa da grana. Agora, pode ser que tenha gente que se aproxima, no caso da música, por causa do trabalho. Então eu tenho que ter consciência que aquele rapaz que é contratado para tocar aqui na igreja está aqui por causa do dinheiro. E ok, você cumpre o seu papel e toca para a gente aqui. Ou pode ser que eu diga assim, não, eu quero uma pessoa vocacionada para estar aqui. Para ser padre, pastor, coroinha, o que seja. Ele é um vocacionado. Ele acha legal o fato de poder estar a tempo integral e a gente remunerá-lo. Agora, se ele vai por conta da grana, ok, vá, mas ele é só um profissional. Entendi. Você entendeu? Agora, por que eu vou dizer para ele não? Eu tenho consciência de que ele é só um profissional. É que eu acho que a gente mistura, que quando eu dou dinheiro, eu estou comprando a vocação, eu estou comprando o coração, e eu estou comprando o chamado desse cara. E isso é uma besteira. Isso é uma infantilidade. De certa forma, eu acho que as pessoas entendem o seguinte, pô, esse cara vai cantar com essa cantora que, pô, cara, tem lá todas aquelas problemáticas, sensualizações de música. Só colocar um negócio, não é só cantora, tá? Ou cantor, tem, né? No no rock, tem no pop, tem no MP, todo lugar tem. Faz parte da cultura, é da nossa cultura. Então, assim, eu estou dizendo, tentando falar, eu não quero citar um nome, né, para não comprometer ninguém. E também aqui não quero fulanizar, né, cara? Fulanizar, estou querendo só tentar trabalhar a temática. Mas que é claramente alguma coisa que vai em desencontro. Então, eu não estou naquele meio do caminho, né? Tá. Claramente em desencontro. E o cara está indo pela grana, e eu conheço vários que vão pela grana, que vão para o ensaio, vão para o show, acaba, meu irmão, eu vou para o meu quarto, dormir, pego o meu tal... E as pessoas pensam, cara, mas a mensagem você está dando um aval embaixo, porque você está tocando com o cantor ou com a cantora. Então, muitas vezes, quem critica e está falando isso, está falando assim, pô, cara, mas você está assinando embaixo, porque você está trabalhando nisso. E aí, o que você pensa disso? Eu não penso nada. Sabe por quê, Matheus? Porque, vamos dizer que eu diga para ele que ele não pode. Você acha que ele vai deixar de ir? Depende, pode ser que sim, porque ele confia no seu... É um problema isso. Entendi. Isso é um problema. Eu não estou dizendo que eu não possa, como um pastor, orientar. Olha, eu acho que não é legal para você, você é um jovem, não é legal, eu posso orientar. Mas essa orientação, ela só vai ter eco dentro dele se de verdade ele tiver uma raiz de fé. Porque se ele não tiver, eu vou querer prestar a minha convicção para um cara que não tem convicção. Isso aqui vai durar pouco. Entendi. Daqui a pouco vai ter uma outra coisa que ele vai escorregar, ele vai querer ir embora porque ele não é daqui. E eu estou querendo forçá-lo por uma regra e não por uma verdadeira conversão de coração. Isso aí que o pastor Zé Bruno falou, gente, eu concordo em gênero, número e grau. Tem coisa, meu povo, que é óbvio. Mas e se a pessoa que diz cristão vai lá cantar música pancadão, bota a bunda no chão, sei lá o que for... E o que você acha? Eu não acho nada. Tem coisa que é óbvia. Se você é cristão, tem certas músicas, certas palavras que não devem estar na sua boca. Tanto na... Isso independe do que é. Não é porque é música. Pode ser numa conversa com os amigos, a conversa no horário de almoço. Pode ser uma conversa no WhatsApp. Tem coisas que não devem sair da nossa boca. Tem coisas que devem vir na nossa mente e ficar ali mesmo e ser extinta dali o quanto antes possível. Mas o que ele está falando é pura verdade. Tem coisa que é óbvia. O pastor não tem que falar que o cristão não deve ir na boate, que o cristão não deve ter duas mulheres, que o cristão não basta que ele não toque outra mulher, que ele não pode nem conversar. Se ele for casado, ele não pode conversar com outra mulher, né? Ou flertar com outra mulher. Tem coisa que é óbvia. E a música também. Ah, mas se ele for cantar, sei lá, numa casa de swing e eu se diz cristão, realmente, por que eu vou falar? Se eu tiver que falar para
para essa pessoa é porque ela não se converteu ainda. Ela vai, ela frequenta, ela está caminhando, mas ela ainda não é de Cristo. Ela ainda não se entregou totalmente. E eu não vou debater com ela se ela é ou não cristã, se ela crê ou não em Jesus Cristo. E ele tá certo. E eu concordo totalmente com isso. Cara, tem coisa que não tem. Tem coisa que é óbvio, que tá na nossa cara. Ah, mas se ele fizer isso, sim, se fizer, tá legal, cara. Ah, mas ele vai na igreja. Legal, um monte de gente vai. Isso não significa absolutamente nada pra muita gente, sabe? Então, assim, realmente o que ele tá falando é que, cara, infelizmente a gente vive num evangelho que é pregado de realmente do pode e do não pode. E o evangelho não é o evangelho do pode e do não pode. Quando eu vejo Jesus pregar, quando eu vejo Jesus curar, eu vejo a maioria das vezes Jesus apenas curando. Sabe? Jesus dizendo, você vai entregar a oferta no templo? Vai lá, cara, entrega a sua oferta, agradece a Deus, entendeu? Ah, não, mas eu quero te seguir. Não, fica aí. Não é difícil você encontrar Jesus falando, não, segue não. Testemunha aqui, fica aqui, sabe? Ah, não, que eu quero ir para nações. Não, amigo. Seu lugar não é nações, seu lugar é no seu bairro, seu lugar é no seu prédio, seu lugar é dentro da sua vizinhança, da sua comunidade. Não vem com essas ideias, tá pra fugir de querer, vem pra África, pra Indonésia, pra Venezuela. Não, amigo, você tá se enganando, você tá emocionado, tá? Você converse com Deus, dobra o seu joelho e tente entender da parte de Deus qual é o teu chamado. Mas assim, não é, amigo, não tem condição de você pensar um negócio desse. E infelizmente é assim, o evangelho vai vivendo o evangelho do pode, do não posso fazer tatuagem, eu posso beijar antes de casar, eu posso, sei lá, ouvir música do mundo, eu posso, amigos, eu posso tomar um vinho, eu posso tomar uma cerveja. Amigo, o evangelho não é sobre isso. Não, o evangelho não é sobre te limitar. O evangelho é sobre te potencializar, é sobre tornar você alguém melhor. Esse é o... Nada tira da minha mente que o principal propósito do evangelho é isso: tornar a mim, a você, pessoas melhores, tornar você um cara que não mente, um cara que não rouba, um cara que é fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, um cara que cuida dos seus filhos, um cara que trata as pessoas com respeito, que vê, sei lá, casal gay na rua. Você dá um bom dia, uma boa tarde, pede a Deus que abençoe aquelas pessoas, pede a Deus que alcance com a sua misericórdia aquelas pessoas. O macumbeiro, um bandista, sabe, o ateu que trate todo mundo bem. Esse é o evangelho para qual nós somos chamados. E não para você virar a cara para as pessoas que não concordam com você. E não para ficar regulando a vida do outro. Porque a partir do momento em que você fica regulando a vida do outro, amigo, é porque você já se perdeu há muito tempo. Vamos voltar para frente. Eu acho esse um problema da religião. Então eu quero estabelecer uma lei que feche um tratado de Tordesilhas e diga: todo mundo aqui dentro, ninguém pode ir lá para fora. Mas ninguém fica aqui dentro por causa do tratado de Tordesilhas. Ninguém fica aqui porque não pode. Eu estou aqui porque eu quero. Eu faço parte dessa fé porque eu me converti de verdade. Eu estou aqui porque de verdade eu creio em Jesus e quero seguir os passos dele. Agora, se a voz de lá fala e isso me atrai, a pergunta não é se ele pode ou não pode. A pergunta é: por que você quer ir? Pelo dinheiro. Então vai. Porque eu vou seguir o Deus que eu quiser. O problema é que a gente tem um campeonato de espiritualidade e porque o cara frequenta a igreja e toca lá, parece que a minha igreja está perdendo porque... Não, mas também assim... O que eu costumo dizer é, quando o cara me pergunta, a pergunta... Pode ou não pode, Zé? A pergunta não é pode ou não pode. Para mim, tá? Estou dando a minha opinião. Quem sou eu de novo na fila do pão? Né? Não sou grande líder, nada. Estou falando o que eu penso. Eu pergunto: por que você quer ir? Pode ser que esse cara diga assim: Zé, eu estou indo, cara, porque eu sou louco para estourar, fazer sucesso. E eu pergunto: mas você percebeu que está completamente fora do que você pensa e crê? Aí eu percebo que não está completamente fora. Que ele não crê, que ele não pensa e que talvez nem convertido direito ele seja. Não vai adiantar falar não. Entendi. Ele vai seguir a fé dele. Esse é um caso. Pode ser que seja um caso só de uma dúvida. Do cara que diga: pô, mas sabe o que é? É que eu vou ganhar uma boa grana. Daí pode ser que eu fale para ele: então, cara, mas já analisou isso? E não estou falando só de letra, de música, de comportamento, de ambiente. E o cara fale: poxa, é verdade. É isso mesmo que você quer? Não. Acho que é um risco. Tem esse segundo caso. Mas não é porque pode ou não pode. Não é porque pode ou não pode. É porque ele tem consciência. E tem um terceiro caso,
que é o cara que fala assim, cara, sabe o que é? Eu estou tocando aqui, está sendo muito legal, essa é a minha vocação, eu amo fazer isso, mas eu preciso te falar, cara, na minha casa está uma balbúrdia, eu preciso de fazer um tratamento no meu filho, e eu preciso ir para ganhar essa grana, porque senão eu não vou ter. Aí eu vou dizer para você que cabe à comunidade da fé falar, se é por isso, não, nós vamos te ajudar aqui. Nós vamos te ajudar aqui. Se é por esse motivo, nós vamos te ajudar aqui. Não porque... Essa coisa do pode e não pode, para mim, pega muito mal. Eu não consigo conviver com isso. Sabe por quê? Porque você faz o que você é. Sabe por que você faz o que você faz? Porque você crê. Mais uma parada. Realmente, isso aí é real. Muitos líderes se transformam ou... ao longo do tempo se transformaram em babás de ovelha. O pastor que quer cuidar do casamento alheio, ele quer cuidar dos filhos das ovelhas, eles querem cuidar da vida financeira das ovelhas, eles querem cuidar do bairro, porque se acha o prefeito, se acha, né, o vereador, ele quer cuidar de tudo. Pastor, vai pro seu lugar, amigo. Faz o que você foi chamado para fazer. Você é o principal responsável por ajudar, auxiliar a igreja a alcançar o céu, as suas ovelhas, aqueles a qual Cristo confiou nas suas mãos, a alcançar a eternidade. E não ficar regulando o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. É ali no culto de doutrina, muitas vezes as pessoas chamam de culto de estudo, onde você vai exortar, ou até mesmo não na frente das pessoas, ficar em cima do púlpito, sabe? Tô mandando indireta, mesmo indireta, que eu não sei, porque graças a Deus meu pastor não faz isso. Mas... sabe, fica regulando, falando 5 minutos, 10, infelizmente eu tive essas experiências, 10 minutos, 15 minutos do horário de pregação falando sobre saia, a saia das irmãs. Pastor, isso não é um problema seu. O que o senhor devia fazer era chamar essas irmãs, convocar as irmãs da igreja, o círculo de oração, e falar assim, irmãs, vamos fazer um bazar para ajudar as irmãs, as outras que estão talvez sem roupa. Já parou para pensar que a irmã da igreja, ela tem ido com uma saia curta porque ela não tem roupa para usar, roupa boa? Talvez aquela saia curta que a irmã está indo para a igreja é a única saia boa que ela tem, a única saia bonita, e ela quer se apresentar na congregação com a melhor roupa, com o melhor perfume, com a melhor blusa, com a melhor saia. Já parou para pensar nisso? Que não necessariamente é a vontade de provocar os outros irmãos, mas sim de ir bem, de se apresentar bem na igreja. Você, pastor, com seu terno fino, talvez para você seja normal, mas as irmãs também têm o desejo de estar bem apresentadas dentro da congregação. Então cabe às irmãs não ficar julgando, ah lá, aquela ali, roupa curta, isso, roupa decotada, não. É chamar essa irmã para conversar, é convidar essa irmã para tomar um café, para quando você estiver, né, irmã, em casa sozinha, seu marido estiver trabalhando, chama essa irmã que usa roupa curta, sei lá, chama ela para casa, conversa com ela, tente entendê-la. Talvez essa irmã que usa, já parou para pensar isso? Que essa irmã que usa roupa curta na igreja seja uma cultura de vestimenta que ela trouxe da casa dela. Ela viu as avós usarem roupa curta, viu a sua mãe, tias, madrinhas usarem roupa curta. Você acha que ela vai usar que tipo de roupa, filha? Que tipo de roupa? Então, assim, eu fiz um parêntese aqui, mas é porque real não é papel do pastor ficar 15 minutos falando sobre roupa, ficar 15 minutos falando sobre tatuagem, 15 minutos sobre cerveja. Amigo, é palavra, é pregar o evangelho, é pregar o amor de Cristo, é pregar que Jesus um dia vai voltar. Esse é o papel, não é ficar cuidando da vida, focando, sabe? Na sala pastoral não é isso, para que Deus consagrou e chamou algumas pessoas, alguns líderes. É realmente para ajudar e conduzir a vida eterna. Espero ter sido bem claro. Tá? Vamos voltar. Eu não estou falando de fé, de religião só, não. Eu estou falando de crenças, qualquer tipo de crença. Por que você coloca o feijão embaixo do arroz? Porque você amarra o sapato esquerdo primeiro que o direito? Por que você gosta desse tipo de pessoa? Por que você não gosta daquele? Por que você prefere contratar alguém com esse perfil e não aquele? São suas crenças, você prefere. E você toma atitudes porque você tem essa cosmovisão, é assim que você enxerga a vida. Não adianta eu dizer para você o que pode e o que não pode. E Jesus nunca veio dizer, atenção pessoal, agora é isso aqui que pode e agora é isso aqui que não pode. Ele nunca disse isso. Ele disse, ó, é o seguinte, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vamos embora, me segue. Não é obrigado, mas se você quiser. Existe ensino? Existe. Existe discipulado? Existe. Existe conselho? Existe. Formação e bate-papo? Existe. Orientação também existe.
porque isso faz parte da vida comunitária. Agora, eu querer baixar um decreto, eu estou fora disso. Tem uma parte na Bíblia, eu vou deixar o versículo aqui, tem uma história na Bíblia, tem uma partezinha que os discípulos faziam, né, suas missões e tal, com Jesus, e de repente os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, nós vimos alguns homens falando em teu nome, mas eles não nos seguem. O que o senhor acha disso? Aí Jesus dizia: quem não é contra nós, é por nós. Olha só que loucura. Olha só, e infelizmente nos dias atuais nós interpretamos essa frase totalmente ao contrário. Jesus disse: quem não é contra nós, é por nós. E nós interpretamos no sentido de quem não é contra nós, é contra nós. Não faz o menor sentido. Significa exatamente o quê? Se uma pessoa ela é espírita e não tem nenhum problema com o cristão se sente inimigo dessa pessoa. Se sente extremamente ofendido. Como assim você não acredita no mesmo Deus que eu? Como assim você não acredita no Jesus maravilhoso? Não. Se você não é cristão, eu não faço negócio com você. Se você não é do Senhor Jesus, eu não quero nem amizade com você. Amigos, não é assim que funciona. Jesus não disse isso. Jesus disse: quem não é contra nós é por nós. Sabe, quem não está contra nós está ao nosso favor. É só não se meter no nosso caminho, é só não atrapalhar o ministério, que já está ótimo, sabe? É uma pessoa que daqui a pouquinho você vai lá e ganha ela para Cristo. Mas assim, cara, não é porque a pessoa sei lá, da adventista, a pessoa é da batista, a pessoa é da presbiteriana, para que vocês são totalmente diferentes. Vocês são muito mais iguais do que... Creu em Jesus, que Ele é o único Senhor e Salvador, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, vai buscar a sua igreja e que nos incentiva a viver uma vida reta, íntegra diante de Deus. Cara, nós somos irmãos, amigo. Ah, não, que eu não guardo sábado, que eu não como carne na Semana Santa, que eu, amigo, isso aí é uma coisa pequena, não é capaz de separar nós do amor de Deus e nem transformar a gente em inimigos, ou pelo menos não deveria. Pessoal, isso aí é muito comum. Cara, vai ter gente que vai fazer pelo chamado e vai ter gente que vai fazer pelo dinheiro. Vai ter gente que vai cantar. Às vezes, o cara que tá aí do seu Spotify, o cantor gospel que você ama de paixão, que gostaria de ver um show dele ao vivo, cara, talvez esse cara tá longe de Deus há muito tempo. É um cara que às vezes canta a música gospel porque dá dinheiro, dá engajamento. E que às vezes o produtor tá ali falando na cabeça dele, o produtor tá ali, ó, tem só mais 12 meses, amigo. Faz seus 12 meses aqui na música evangélica e depois você vai pra onde você quiser. Porque muitos cantores fizeram isso. Cantaram música evangélica durante um bom tempo e depois se escafederam, tá, sei lá, fazendo outra coisa, sabe? Sei lá, capinando um lote. Porque não era, queria fazer um dinheiro e faz pelo dinheiro. Não faz pela vocação, sabe? E, cara, legal, vai fazer pelo dinheiro, só que a gente não pode se iludir de tentar associar aquilo que a pessoa está cantando com a vida dela com Deus e querer, a partir de então, apenas consumir o louvor, consumir a música de quem é santo, amigo. Aí vai ficar muito difícil, sabe? Você não vai ouvir música nenhuma, porque santo só o Senhor. E como eu falei lá no início do vídeo, não existe música santa. Santo é quem ouve, ou deveria ser. Santo é quem está ali e está numa conexão com Deus naquele momento. Quem, através daquele louvor, está se sentindo inspirado a pregar, a evangelizar, a se doar para a obra de Deus, a viver de fato o evangelho. Isso é a santificação, isso é o louvor, santificado. Não é ele em si. Ah, não, que fulano separou 3, 4 vezes, que o fulano era do mundo e agora está na igreja, eu não tenho certeza, amigos. Só louve ao Senhor, só ouça aquela canção e tente, se conectar ao que está sendo falado, o louvor a Deus, aquilo que está sendo falado sobre a sua grandeza, sobre o amor ao próximo, sobre ser bom para com as pessoas. É sobre isso. Não adianta. Eu vou ter um cara ali dentro que tem um coração completamente fora. Isso eu também não quero. Então, assim como eu não faço separação de gospel e não gospel,
Eu faço separação de pessoas, quem tem o coração e quem não tem. Então, segue a vida. Ah, mas se falarem que ele saiu da igreja para ir para lá, o que vão pensar da igreja? Pense o que quiser. Eu quero fazer o que está escrito. Eu não faço o que eu faço porque as pessoas pensam ou não pensam. Eu faço porque eu creio. Ponto. Porque eu acho que o que acontece muito é o seguinte, se o cara, ele, por exemplo, é um engenheiro civil, como certo. você era, e você recebe uma proposta para ganhar 3 vezes mais para uma empresa, onde o ambiente é mais tóxico, ou talvez, né, você não tenha algumas dúvidas, talvez sobre a lisura do que está acontecendo ali. Você não vai. Talvez seja a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mas porque o cara que trabalha numa empresa e é evangélico e é convidado para trabalhar numa outra que faz falcatrua, o pastor não está preocupado com isso. E minha última intervenção aqui, não se esqueça, a conversão é interna, ela se dá realmente, gente, de dentro para fora e não de fora para dentro. É Ele quem nos escolheu e não o contrário. Então, assim, cara, relaxa, ouça sua música, sabe, mas o fulano fica, ouça. É o seu momento com Cristo, é o seu momento com Deus e aproveite, curta esse momento. É um dom que Deus te deu poder ouvir, é um dom que Deus te deu poder falar, poder louvar. É um dom, mesmo que a sua voz meio desafinada, mas é um dom que Deus te deu. É um dom que Deus nos deu poder ver. Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade? Então, valorize isso, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Eu agradeço vocês. Se a gente não se vê, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa eu falar no seu programa, não tem nada a ver. Programa de quero falar mais de guitarra, mas é porque o dízimo vai aumentar. Ele está preocupado com o músico que aparece, porque isso é um contra-marketing. Eu estou fora disso. Eu estou fora desse ambiente. Eu quero falar com gente adulta. E que segue quem quer. Não é obrigado, entendeu? E não tenho nada para provar para ninguém. Jesus me chamou para segui-lo, é só o que eu quero fazer. Então,